Bom, com a apresentação desse vídeo, nós damos início ao segundo painel, lembrando ainda, né, que, assim como foi divulgado ali o site da Abrame, que é uma maneira de entrar em contato, de se comunicar, a Associação Jurídico Espírita do Rio Grande do Sul tem um banner que foi colocado ali no saguão, e naquele banner está divulgado o e-mail, né, o e-mail da AGE Rio Grande do Sul, que também possui um perfil no Instagram, né, onde nós divulgamos os nossos trabalhos, e uma maneira também de se comunicar, de entrar em contato, aqueles que quiserem tanto acompanhar as atividades, como também se tornar um associado, né? São todos bem-vindos. O Dr. Gilmar Bortolotto, conheci quando era promotor de justiça, agora já é procurador de justiça, atuando no 2º grau, tendo uma participação também no movimento espírita, trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, e uma das lideranças de um sistema de cumprimento da pena que é conhecido como a APAC, né? Então, eu conheço o Dr. Gilmar Bortolotto de longa data e o seu trabalho, né, tanto na área do Ministério Público como também na área do movimento espírita, né? Eu começaria, então, Dr. Gilmar, ele fazendo aquela pergunta introdutória, né, como eu fiz com o Terra. O que é, na prática, o cumprimento da pena de maneira humanizada? E se a APAC seria um exemplo dessa proposta? Muito bem. Primeiro eu queria cumprimentar todos e todas, né, e não vou repetir aqui as saudações, mas dizer que eu estou bem feliz de estar aqui. Esse é um assunto, talvez o que mais me interesse, né, hoje. E é um pensamento que a gente vem amadurecendo ao longo do tempo aí, com as nossas experiências, né. Mas eu quero dizer também, eu quero fazer uma reclamação, o Luiz me complicou um pouco, né, porque ele detalhou muita coisa aqui que eu vou tentar repetir do meu jeito, né. E o meu jeito, eu preciso dizer que o meu jeito é de cadeia, né. Eu tenho que transmitir essa ideia aqui para pessoas que têm um pensamento um pouco mais concreto, né, mas que também assimilam e aproveitam todas essas informações, né, do jeito deles, para o momento que eles estão vivendo, né. E isso é muito importante para a gente começar, Ney, porque nesse mundo aqui não tem ninguém melhor ou pior, né. O que tem é gente em momentos de compreensão diferente. Quando a gente fala em evolução do ponto de vista espiritual, nós estamos falando nisso, né. Dizer que alguém é mau ou bom, isso é coisa humana, né? Isso é um conceito puramente humano, né? Do ponto de vista espiritual, isso não existe, né? O que existe são experiências diferentes. E também não dá, e eu estou convencido disso, né? Não dá para falar em mal, né? Porque o mal, de fato, não existe, mas existe, sim, ignorância. E a ignorância é o que produz a dor do homem, né? Ou seja, o homem, ele, por não saber manejar esses conceitos, nós estamos experimentando isso na nossa vida, ele mesmo produz a dor que ele sente, né? Então a gente, para começar, não pode colocar a culpa em ninguém, né? Mas precisa colocar a culpa em Deus. Ou pior, em Deus, né? Deus existe e me odeia, né? Uma conclusão um pouco complicada, mas assim como as teologias são complicadas, né? As religiões, elas são uma tentativa do homem expressar uma ideia sobre a divindade, né? Então, se a gente der uma olhada no pensamento religioso, nós vamos entender que a gente vem avançando, né? Vem avançando. Lá da Idade Média, vamos pegar um momento bem próximo, assim, né? Da Idade Média para cá, a gente avançou muito, né? Basta pensar que nós já promovemos cruzadas, né, para defender o cristianismo, cujo maior lema é a prática do amor, né? Só que o homem é assim, ele pratica o amor do jeito que ele consegue, inclusive com um tacape na mão, né? Queria pedir para o nosso amigo projetar uma foto aqui que tem a ver com a minha fala, né? Então, o que significa o cumprimento da pena humanizada? Significa a mesma oportunidade que nos dão quando nos olham de cima. Vamos dizer assim, né, para não
para não classificar nada, a mesma oportunidade que nos dão quando nos olham de cima. O cumprimento da pena humanizado significa não retirar nada mais do que a pena determina, né? Então, nenhuma pena pode retirar o sentimento da humanidade, nenhuma pena pode retirar a dignidade humana. Então, nós começamos por aí, né? E isso é o que mais a gente faz aqui. Essa foto, eu fiquei fiscalizando presídios durante 17 anos, né, na minha carreira. E eu via isso com frequência, né? E a gente chama isso do quê? Justiça, né? Então, nós temos um pensamento ainda que precisa avançar nesses temas, né, de cumprimento de pena, o que significa a pena, para que ela serve, qual é a finalidade, né? Só que é natural que a gente não consiga, né? A pessoa que perdeu lá um familiar, um assalto, né, que sofreu uma violência, o primeiro reflexo instintivo é vingança, não é justiça, né? A gente, quando consegue, faz isso através do Poder Judiciário. Mas quase nunca a gente vai ver o que acontece depois, né? Eu tive a oportunidade, uma grande oportunidade, de ver muito disso aí, né? E aí depois, quando esse cara sai de lá, ele não consegue chegar na esquina, já comete outro delito e volta para lá, a gente pensa assim, mas eu não entendo essa gente, como é que pode? O cara passa 15 anos na cadeia, que é ruim, né? E tem que ser ruim, porque senão os caras voltam para a cadeia. Ora, se quem está amontoado ali tivesse essa capacidade de reflexão, ele não estaria ali, né? Talvez estivesse sentado aqui com a gente, né? Então essa é a dificuldade, gente, né? Nós ainda precisamos avançar muito, né, quando a gente lida com conceitos como humanidade, humanização, civilização, né? Isso que o Luiz disse aqui, e que a desembargadora Iris também disse, é real. O que acontece na prática, né, quando a gente fala em espiritualidade, do ponto de vista evolutivo, né, do espírito, da essência imortal, nós estamos falando em alguém, uma individualidade, que interage permanentemente com inúmeras leis que esse que está ativando esse sistema não enxerga, porque isso não é concreto. Concreto é o resultado. Então, não faz para os outros o que tu não queres para ti, né? Tá, mas o que eu fiz para os outros? Muitas vezes eu não noto o que eu faço para os outros. Por quê? Porque eu não enxergo, né? Quando eu, a pretexto de fazer justiça, provoco aquilo ali, isso concretiza um pensamento desumanizador. Mas ele é nosso também, a gente é um pouco daquilo ali, né? Então não é muito simples a gente comunicar alguns conceitos, né? Se a gente for para os filósofos lá, nós vamos ver o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, né, diz o que é a lei natural, né? Que é uma denominação que a doutrina espírita dá para essas leis invisíveis que regulam o universo, que a gente não enxerga. Só que nos nossos relacionamentos, quando a gente toma a decisão repercute nessa lei que a gente não enxerga e volta para a gente. Assim como o preso que nós colocamos nessa situação volta para nos agredir, porque não faz para os outros aquilo que tu não quer para ti, né? Aí quando a gente toma uma coronhada na cabeça, a gente diz, pô, né, a violência está grande. Então, os filósofos dão nomes para essa lei, né? Platão chamava também, coincidentemente, de lei natural, né? São Tomás de Aquino, plano racional de Deus, veja, né, uma linguagem mais religiosa. Isaac Newton, né, com a ação e reação tão conhecida, e por aí vamos, são nomes para a mesma coisa. Então, do ponto de vista evolutivo, com quem que nós interagimos o tempo inteiro? Com esse código moral que a gente não enxerga. E cada vez que a gente aperta um botão do ponto de vista de decisão, nós estamos ativando esse sistema que vai nos dar um feedback da nossa escolha, né? Então, o Pietro Baldi, lá, que é um filósofo italiano, diz o seguinte, ó, o que é a dor? A dor é a resposta da lei para a agressão do homem. Quando eu agrido alguém,
não se trata de apenas agredir uma pessoa, trata-se de agredir um valor, que é a vida, que precisa ser preservada e respeitada, a dignidade humana. Quando eu faço aquilo ali, e ainda chamo de justiça, imaginem o tamanho da minha responsabilidade, né? O que nos absolve é a nossa ignorância, né? A gente acha que está fazendo uma coisa quando, no confronto com o Código Moral, nós estamos fazendo outra, né? E os resultados estão aí para mostrar. Então, cumprimento de pena humanizada é conceder ao ignorante, todos nós somos relativamente ignorantes, né, em algum aspecto, conceder ao ignorante que ele enxergue o que ele precisa para avançar. Essa é a ideia. Ignorante não no aspecto pejorativo, né, gente? Então é a oportunidade que nem a gente recebe, né, para o nosso momento de entender um valor para a gente poder fazer melhor na nossa vida. Ali não é diferente. Nós estamos todos na mesma, só que se tivesse uma régua, né, cada um está num ponto diferente. Ninguém é bom ou ruim. Nós só estamos em momentos diferentes de um processo que é muito longo. A humanização significa isso, né? Dá para o outro aquilo que tu quer. Tu quer aquilo ali? Quando entra o filho de alguém que tem ódio de preso, né, mortal, quando entra o filho dele ali, tudo muda em 5 minutos. Aí os meus conceitos mudam, aí tem que ter oportunidade, aí, né? Nós estamos aprendendo isso, né? Humanizar, que é, em alguma medida, ou em toda medida, cumprir a lei natural, mas isso vai longe, né? É um processo longo de aprendizado. Não é o tempo. Para saudar o desembargador Ricardo, presidente do TRF, mas já foi saudado. Podemos avançar? Não sei. Querem... Vamos à seguinte pergunta, né? Ele já respondeu a primeira. Eu acho que colocaste a PAC, né? É um exemplo, né? Isso. E tudo aquilo que catalisa o processo evolutivo é bem provocativo, né? E é importante que seja. A PAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né? Se tu diz para o público em geral, só o conceito já, né? Vamos proteger bandido. Não, nós vamos proteger o cara que está achando que nós vamos proteger bandido, né? Porque a metodologia PAC, que tem 50 anos e é genuinamente brasileira, foi codificada assim, por um católico ortodoxo, né, que era o Mário Ottoboni, mas ele colocou ali os valores que nós estamos discutindo aqui, né? O evangelho cristão ele tem a sua simbologia, mas a representatividade é dos valores, né, que tentam comunicar para a gente. Vai mais ou menos por aqui, que a tua vida vai ficar um pouco mais simples, né? Tu vai ter menos problema. Agora, isso é uma decisão nossa, né? O processo da PAC é da mesma forma. Eu tive que ficar nesse lugar aí muito tempo para quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que me veio à mente foi a seguinte: quem que está errado aqui? Entende? Eu me deparei com aquilo ali, eu achava, né, eu tinha alguns anos como promotor, eu pensei, mas quem que está errado aqui? São esses caras aí que não é errado? Tem gente aqui que não sabe nem falar, e eu vou dizer que o cara está errado, mas eu estou certo, eu coloquei ele aqui, eu estou certo. Como que pode isso, né? Repito, o que nos absolve a nossa ignorância, né? A PAC significa um processo, é uma cadeia sem guardas armados. Nós temos aqui em Porto Alegre, em Passo Fundo, em Pelotas, e vai ter em outros lugares, onde tem gente com pena alta, tudo que é tipo de delito, e ali se aplica conceitos idênticos a esses que nós estamos trazendo aqui, né? Do jeito que quem está ali consiga assimilar, absorver, né? Para que ele possa enxergar o que ele fez de equivocado e, se quiser, e se ele decidir, e se ele achar que isso vai produzir mais qualidade de vida para ele, para a família dele, se ele entender o tamanho do dano que a violência, né, que a transgressão provoca,
pode ser que ele mude de ideia. E ali muita gente muda de ideia. Sintomaticamente, hoje, a minha esposa foi fazer uma palestra na PUC, tinha um recuperando da PAC lá, temos 2 lá fazendo direito. Eu disse para eles não fazer direito, mas não me ouviram, né? Estão lá fazendo direito. Eu estava vindo do Ministério Público para cá, passei pelo caminhão da limpeza pública, mais 2 ali da PAC, trabalhando no caminhão da limpeza pública, né? É como se estivessem dizendo para a gente, é isso aí mesmo, né? Não é complicado, a ignorância que complica, né? Quando a gente é impulsionado pelo ódio, pela vingança, acontece o contrário daquilo que a gente pensa que vai acontecer. Ou seja, que nem o Pietro Baldi lá diz, né? A dor nada mais é do que a resposta da lei que a gente não enxerga a uma agressão do homem. E o homem, a dor ajuda a gente a avançar também, né? Em todas as... A PAC, depois eu vou passar um mini vídeo no fim, é muito difícil de explicar. É mais fácil visitar, estão todos convidados, né? Fica ali ao lado do presídio central. Então ali é uma escola de valores. Nós aprendemos de um jeito, quem está lá aprende de um jeito parecido, né? E quem está trabalhando lá, não dá para dimensionar o quanto a gente ganha, né? Quando a gente vê o resultado, né? O resultado é a reincidência bem pequena. E ainda custa metade do preço. A gente paga o dobro para fazer aquilo ali, ó, né? Nós pagamos o dobro. Mas, repito, é a nossa ignorância que nos absolve, né? Nós também fazemos as nossas cruzadas, né? Tentamos convencer as pessoas de que elas devem amar o próximo a paulada, né? Nem sempre ou quase nunca dá certo isso. Sim. Qual a relação entre a doutrina espírita e o movimento espírita com essa proposta de humanização da pena e fortalecimento das APACs? Pois é, eu fui criado numa família bem católica, né? Eu sempre tive curiosidade por esses assuntos. Hoje é o que eu mais estudo, né? Direito não me atrai tanto mais, né? Depois que eu vi essas coisas aí. Mas o estudo das religiões, né, um pouco de filosofia, isso sempre me instigou. Só que não, cada um aprende isso do seu jeito, né, pela porta que consegue entrar, enxergar as coisas. E lá na dimensão, na catolicismo, aquilo para mim não entrava bem. Até que eu tive contato, a partir do momento do cumprimento da minha pena, ali, que eu já estava há alguns anos ali, eu fui parar lá no Bezerra de Menezes, porque a mãe da minha esposa trabalha lá há muitos anos, e eu comecei a estudar, né? E, para mim, o que me instigou foi a racionalidade da doutrina. O Luiz falou aqui no Livro dos Espíritos, né, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. O que é informado ali? Esse livro é dividido em 4 partes, né, e são questionamentos direcionados à espiritualidade superior, com respostas. Só veja, se a gente olhar o índice, o que nós vamos encontrar ali, né? Deus e os elementos gerais do universo, primeira parte. Segunda parte, o espírito, que somos nós, a essência imortal. Terceira parte, as leis morais, as leis que a gente não enxerga, e quando enxerga, ainda às vezes tenta dar uma volta, né? Deus, o espírito, as leis e as consequências, né? Que em algumas religiões é o céu e o inferno teológico. Céu e inferno teológico, lugares, né? Então o homem criou lugares. O ruim vai para o inferno e é para sempre. Então, como que funciona a justiça divina se não tem possibilidade de repensar o que eu fiz, se eu vou ao inferno para sempre, né? Ou o contrário também é verdadeiro, né? Ou para o céu e é para sempre. Mas ali fala no resultado das nossas escolhas diante dessa lei que a gente não enxerga. Basicamente é isso que é informado através desses questionamentos respondidos ali, né, sobre um sistema em que a gente está inserido. Nós que somos a essência divina da criação. A gente é bom, barbaridade, muito bom. Nós somos muito grandes, né, em termos de criação.
Só que nós precisamos nos convencer disso. E a gente se convence como? Pela experimentação. Nosso dia a dia, escolhas, decisões, né? E o espírito imortal ele vai agregando isso numa memória que é eterna, desde a nossa criação, ou pelo menos desde que a gente se entende como uma individualidade, a gente vem acumulando experiência. É por isso que uma criança, lá eu tenho 2 filhos, um é completamente diferente do outro, um tem habilidade que o outro não tem, isso é fruto do acúmulo da experiência. E a maior riqueza que a gente acumula é a experiência em termos de valores. Olha, eu posso estar onde eu estiver, não se iludam, né? Para a gente ser juiz, promotor, sei lá, é só passar num concurso, isso não é tão difícil, né? O problema é o que vem depois, né? O que nós vamos fazer com a nossa capacidade e poder de decidir, né? O preso está na mesma, né? Ele acha, quando ele começa no crime, que vai dar tudo certo, que quem morre são os outros, né? Que quem vai preso são os outros, que a mãe dos outros é que vai para a fila do presídio, passar a noite. Ele não vão pegar, né? Mas vão. Eu enxergo isso, eu não assalto mais, mas eu faço coisas que são mais sutis, né? Em termos de sentimentos, vamos dizer. Aqui falar no suicídio involuntário, o cara que é colérico, ele está dando um tiro na cabeça, cada ataque de cólera que ele tem, ele vai detonando o organismo, ele vai reduzindo o tempo de vida que ele tem, para quê? Para experimentar, para testar se isso que a gente está falando aqui é real ou não. Entende? Se convencer dessa lógica, a gente tem que testar de forma qualificada, pensar, a gente se informa e depois nós vamos para a vida. E aí nós vamos ter que fazer escolhas, né? Perdoar ou não, o que é pior para a gente, e outros tantos valores que a gente vai praticando. Esse aqui é mais um, né? Preservação da vida. Acha que a gente é pouco criticado por lidar com esse assunto aqui? Não. É muito criticado quem lida com a pretensão de ajudar presos na recuperação. É o tempo inteiro. O que isso importa para mim? Nada, né? Porque eu estou convicto de que é o que precisa ser feito. É igual a oportunidade que eu recebi nos meus acidentes, né? Nunca ninguém chegou para mim, agora tu vai tomar ferro e é para sempre. Não, né? Sempre tive a oportunidade de repensar, trabalhar em lugares diferentes e aprendendo. Aqui é a mesma coisa, gente, né? A gente que acha que tem gente que não pode mudar, que não pode repensar, esse é um pensamento muito humano, né? Essa é a nossa maneira de enxergar esse sistema todo. É o homem olhando Deus, né, pelo buraquinho da fechadura, assim, negócio bem pequeno. Aí a gente acha que a gente pensa em coisas, né, em soluções que não tem sentido, né? O Ney falou aqui, pena de morte. Pena de morte, bom, pode ser que me contente um sentimento de vingança lá, tá bem, né? Mas do ponto de vista evolutivo é amputar a chance do cara ficar lá, que seja 50, 200, 100 anos, sei eu, ele precisa de tempo para pensar, né? Ele precisa sentir coisas que ele não percebe ainda, né? Oportunidade. Essa é a lógica desse negócio. E essa lógica é para todos. Não é só lá no Evangelho Cristão, tem aquela máxima, né? Tu vai conseguir amar melhor aqueles que te amam. Só que a tua tarefa aqui é desenvolver o afeto para todo mundo. Não é só para aqueles que tu quer, né? E aí nós temos que estender isso para a gente que é diferente de nós. Esse é o desafio sempre, né? Entendendo que ninguém é ruim e ninguém é irrecuperável. Mas está em outra etapa de entendimento disso tudo que nós estamos debatendo aqui, né? Outra etapa só. Gilmar, vamos... desculpa. Mas
Me esqueci de dizer o essencial, né? A doutrina espírita lida com isso, né? É uma forma de comunicar a existência de uma lei que é imutável, né? Que não adianta o homem querer alterar essa lei, porque ela não muda para ninguém, né? O homem está aqui para ajustar o seu comportamento a esse código moral. Isso implica num esforço que não é pequeno, mas que é possível a gente executar, né? Todos nós aqui, eles ali, cada um num ponto diferente. Podemos? Claro. Só vou passar a palavra para a Bianca, mas eu só queria um complemento ao que o Gilmar falou, que essa questão da justiça divina e da justiça dos homens é muito importante para nós e também é algo que é objeto dos nossos estudos e das nossas reflexões da Abrame, da AGE, né? Porque nós somos operadores do direito, né? Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias passagens que falam sobre isso, né? E que aqui na Terra o ideal é que a justiça dos homens ela se espelhe, se inspire na justiça divina. Quanto mais evoluído for um povo, uma civilização, mais as suas leis se assemelham a esses ditames, né, da justiça divina. Por isso que eu falei na abertura do nosso seminário dessa inspiração, né, que as religiões elas nos transmitem valores morais. Né, que nós vivemos num estado laico, mas esses valores morais dessa crença em Deus, né, e do respeito que nós temos por Deus e os ensinamentos que nos foram transmitidos, por exemplo, através da vinda à Terra de Jesus, né, que nos deixou com parábolas, com muitos ensinamentos que foram registrados, né, nos evangelhos, as histórias que Jesus contou, são coisas que nos orientam, nos informam e nos inspiram para que a justiça dos homens seja parecida com a justiça de Deus. E ali, o Gilmar falou, nas leis morais, que são 10 leis morais que foram codificadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, a última lei, a 10ª lei, é a lei de justiça, amor e caridade. Tu vê que é interessante, que é lei de progresso, lei de destruição, cada lei tem um título, né? E essa última, que é a mais importante, ela não tem um título, tem 3, né? Justiça, amor e caridade, né? Que a justiça de Deus ela se faz com amor e caridade, com perdão e com regeneração. Isso é muito importante. E só para complementar, Gilmar, diante da pergunta que a gente estava falando sobre a PAC, eu comentaria que ela não é uma criação do movimento espírita, ela não é a PAC não é algo religioso, né? Mas algo que teve até a contribuição, né, de pessoas que são religiosas porque são impregnadas de valores, mas também participação, quem sabe, de evangélicos, de católicos, né? A PAC não é um sinônimo do movimento espírita, mas os espíritas se identificam com aquilo, né? Seria mais ou menos por aí, Gilmar, que agrega outras religiões, mas é laica. Uhum. Começou, como eu disse, com uma pessoa que ela é católica, né? O que esse senhor fez lá? Ele conviveu um tempão no meio dos presos, né, e começou a entender quais eram as necessidades daqueles caras ali, né. E ele não fez nada de genial, né. Ele fez o que nós temos hoje na lei de execução, né. Só que a gente não consegue praticar muito, né, porque aí entra o nosso momento, né, gente. Como o Ney falou aqui, né, o ideal é que a lei humana, né, acabe se identificando com a lei natural. Esse é o ideal. Mas, para chegar lá, nós vamos caminhar bastante ainda. Veja, a gente pode fazer o que quiser com uma religião, né? Se eu pegar o Evangelho aqui, eu justifico qualquer conduta na argumentação, né? Só que a essência do Evangelho ela é imutável. E dá para resumir numa só, naquela lei que todo mundo conhece, né? Ama teu Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? No dizer de Paulo de Tarso, né? Nós vivemos e nos movemos em Deus. Nele temos o nosso ser. Isso indica que Deus não é alguém, talvez, como a gente pensa, né? Aquela imagem antropomórfica da divindade, né? Isso é imagem humana sobre Deus, né? É o olhar humano. Mas talvez Deus seja a pedagogia em que nós estamos inseridos para aprender, né?
Então, a PAC não é católica, a PAC é ecumênica. Um dos elementos é a espiritualidade. Então, ali na PAC vai Frei, vai o pessoal da matriz africana, vai evangélicos, não importa. Né? Os momentos de espiritualidade são comuns. Agora, cada um pode ter a religião que quiser ou nenhuma. Né? O padre Júlio Lancelotti, que eu acho uma pessoa sensacional, ele tem uma afirmação sobre isso que talvez ajude a gente a entender. Né? Ele diz assim, ó, me mostre um Deus injusto que eu também vou ser ateu. Entende? Não precisa explicar. Se a gente olhar televisão, nós vamos entender que o homem faz de tudo com religião. Né? Justifica desvio de dinheiro, justifica punição injusta. Né? A gente lê o evangelho do jeito que quiser. Então o homem, ele aplica do jeito que ele pode. O homem está errado? Não, mas ele é relativamente ignorante. Quem que faz as leis humanas? Precisa explicar? Qual é a negociação que existe quando nós vamos produzir processo legislativo? Esse é o homem. Então, isso está errado? Não, só está incompleto. Então, à medida em que a gente vai avançando, vai experimentando os resultados das nossas práticas, nós vamos tentando ajustar as nossas leis e os nossos julgamentos e as nossas acusações e as nossas penas àquilo que realmente pode funcionar. A PAC é um exemplo disso. É um grande ajuste do que se pratica no sistema prisional há muito tempo. Né? Está melhor o sistema prisional. Só que a evolução é um pouco mais lenta, porque a cultura é mais antiga, mais pesada, é mais difícil de mover. Né? Mas vai ser movido. Esse é o ajuste. A lei humana vai se afinizando. Isso é progresso da sociedade, o resultado. Né? Quando a gente tem uma lei mais justa, é sinal que a sociedade avançou um pouco. Né? Quando a gente tem um juiz mais justo, é sinal que o homem está avançando um pouco, está pensando diferente, está parando de aplicar a lei com ódio. Entende? É só o homem, né, gente? É só a gente que está fazendo as coisas e experimentando os resultados. Entender que nós estamos inseridos num sistema que não falha. Entender que nesse mundo aqui, eu vou me arriscar, né? Pode ser que me atirem alguma coisa. Que nesse mundo aqui não tem injustiça. Dizer que nesse mundo não tem injustiça. Não tem. O sistema é justo. A gente conhece um pedaço da história de cada um, não toda. Né? Dizer que aqui ninguém é mau, eu acredito nisso, que ninguém é mau. Mas a ignorância existe. A gente erra por não saber, por ignorância. Só que a ignorância ela não pode ser contida apenas. Conter é aquilo ali. Educar, iluminar a ignorância é outro papo. Essa é a conversa de quem nos olha de cima, né? Esperando que a gente consiga replicar aqui no chão da fábrica, né? Vamos ver como é que tu te sai na cadeia aí, né? Tu que é espírita, católico, budista, vamos ver como é que está a tua doutrina espírita quando tu vai aplicar para os presidiários. Aí, vamos ver como é que tu te sai. Né? Bom, nessa linha, no Evangelho de Mateus, tem uma frase de Jesus que diz assim: se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis no mundo de regeneração. Então, a pergunta que eu te pergunto é essa, Gilmar. Essa foto, ela é compatível com o mundo de regeneração? E o que é necessário fazer para trazer mais educação para o sistema de justiça prisional? As figuras do Evangelho, né, gente, não dá para interpretar literalmente, né, porque senão os grandes acidentes da humanidade, principalmente os religiosos, né, eles decorreram de uma interpretação às vezes literal, né, dessas sentenças atribuídas a Jesus, né.
Estou falando no evangelho cristão agora. O que a gente encontra no evangelho cristão é o seguinte: quem é a mulher adúltera? Quem é o doutor da lei? Quem é o ladrão? Isso é representativo das fragilidades humanas, entende? Então Jesus está ali dialogando muito mais do que com pessoas, personagens, com as fragilidades humanas, né? E aí ele larga essas coisas para a gente ir pensando ao longo de séculos. Nós vamos demorando séculos para entender essas coisas, porque nós vamos tentando fazer do nosso jeito, né? Enquanto que a proposta é um pouco diferente, né? Então, os escribas e os fariseus, né? O doutor da lei, quem é esse cara? É o cara que acha que sabe, é o cara que dita a lei, é o cara que escreve, né? A população na época de Jesus, do mundo, nem 10% das pessoas sabia escrever, né? E mal, entende? O que Jesus escreveu? Nada, nenhuma linha. Quem que escreveu o evangelho? Os homens. Então, só isso já faz a gente pensar, né? Tudo que está no evangelho identifica o pensamento cristão, dá um outro debate, mas vamos ficar só nesse. Quem é o escriba e o fariseu? É o cara que acha que sabe. Quem são esses caras? Nós. Então a gente vai e tem o nosso jeito de aplicar a justiça. Entende? E aí pode dar naquilo ali, né? Não é todo mundo que pensa assim, mas pode dar naquilo ali. Só que aquilo ali, né? O cara vai, aí vem em forma de reincidência. Eu já fui 2 vezes vitimado por assalto. Tomei um monte de coronhada na cabeça, me ajudou a refletir, né? Mas eu agi como todo mundo no primeiro assalto. Peguei uma arma e fui tentar achar quem que tinha me dado um monte de coronhada. Ainda bem que não achei. Esse é o sentimento humano, né? Isso é instintivo. Mas não resolve nada. Então estou nos convocando a pensar no quê? Não faça como o que tu está vendo. Porque o que tu está vendo é proposta do escriba. É o mesmo, é mais do mesmo. Faça uma coisa diferente. O que tu pode oferecer para alguém que está na ignorância que pode alterar os rumos? Nas APACs, a reincidência, por baixo, no mínimo, 5 vezes menor, né, do que um sistema convencional. Por que isso acontece, né? Por que numa PAC não tem guarda armado? São ali na PAC Partenon, vai ter gente ali com 100 anos de pena, 80 anos, 50 anos, não tem nenhum guarda. E eles não vão embora. Entende? Isso deveria servir para a gente pensar no que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Como que aqueles caras ficam ali? Por que eles não vão embora se a chave está com um deles? Por que não vão, né? Porque identificaram uma oportunidade real. Oportunidade real não é progressão de regime para quem não vai conseguir chegar na esquina e vai vitimar outra pessoa e vai voltar para a cadeia. Oportunidade real não é livramento condicional, não é nada disso. Isso a gente acha que é, mas não é. Quando eu libero alguém que não aprendeu nada, a não ser o que está dentro daquela cela, não precisa raciocinar para entender o que vai acontecer logo ali na frente. Me desculpem, mas isso não ajuda ninguém, né? Os presos falavam para a gente, olha, se é para largar a gente assim, não quer, deixa a gente aqui, não solta, sabe? E alguns deles tinham razão, porque eles sabiam que não iam conseguir, né? Agora, quando esse cara recebe a oportunidade de estudar, de aprender um ofício, de aprender valores, principalmente, para a gente nunca se enganar. Quem não entender valores, todo o resto que for feito vai para a lata do lixo. Pode colocar o preso a trabalhar, isso ajuda, tem um impacto, etc. Mas sem a reformulação de valores, nós não vamos ter um resultado melhor. Fala, desculpe. Perguntas.
o fortalecimento do papel do Conselho da Comunidade e as regras mínimas de tratamento de presos no Brasil para homens e mulheres, de conformidade com as regras da ONU, as regras de Mandela e as regras de Bangkok, vão ao encontro dessa proposta de humanização da pena? Sim. O papel dos órgãos, né, de execução são papéis extremamente importantes, né? Por que aquilo ali ficou daquele jeito? Porque ninguém olhou, e aí cada um fazia o que bem entendia, né? E foi ficando daquele jeito. Aí algum que ia lá olhar e dizia, mas esses caras são assim mesmo, eles gostam de dormir amontoado, eles gostam de bater um na cabeça do outro, de se esfaquear. Isso é assim, o mundo do crime é assim. Não, né? Então, o papel dos órgãos da execução, né, a lei de execução no Brasil, ela é muito avançada, né? Agora, a gente, quem está executando, somos nós. E aí cada um vai fazer do seu jeito. Os conselhos da comunidade são de extrema relevância, né, porque eles têm o papel lá na comunidade. A PAC é uma cadeia dirigida pela sociedade. Não tem guarda lá. Pela sociedade. Quem dirige é a Célia, é o João, é a Beatriz, é a Patrícia, estão sentados ali. E outras pessoas, entende? Vão lidar com gente com 100 anos de cadeia. E o que elas falam vai ser obedecido. Por quê? Porque a essência imortal entende uma linguagem diferente daquilo ali. Entende? Qualquer um entende essa linguagem que nós estamos tentando falar aqui. O Conselho da Comunidade tem esse papel, né? A responsabilidade da comunidade pelo seu sistema, que foi gestado pela comunidade, né? Aquilo ali identifica o quê? O ódio que a gente tem de quem dá a coronhada na cabeça da gente. É só isso, né? É o que está ali depositado, né? E a outra coisa era as regras de Bangkok são as regras da ONU mínimas para as mulheres presas. E as regras de Mandela são as regras mínimas, garantias mínimas para os homens presos. E aí, rapidamente, eu até a semana passada eu estava no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? E aí tem uma resolução que trata sobre as regras mínimas de tratamento do preso no Brasil. Aí distribuíram as resoluções para a gente revisar, adivinha qual que caiu para mim? Essa, né? Regras mínimas para o tratamento dos presos e mulheres e homens no Brasil. E aí a gente fez a revisão, redigiu, daqui um pouco publico, né? Por que isso aconteceu? Repito, o processo é muito ajustado. Quando a gente tem uma ideia um pouco melhor, já está um pouquinho mais experiente, já sabe o que não adianta fazer, gastar energia à toa, né? Gastar dinheiro público à toa, aí a gente largam para a gente ali, ó, vai, né? Aí a gente dá uma contribuidinha e toca para frente. Então, essas regras são as regras mínimas para a preservação da dignidade do preso. Quem melhor do que o Mandela para falar sobre isso, né? 28 anos fechado na cadeia, aí ele sai de lá e vira presidente da África do Sul. Olha a oportunidade de esmagar os meus adversários. O que ele disse? Não vamos fazer isso. Entende? Não vamos fazer. Então, trata-se de alguém experiente, né, nessa lógica e teve que puxar uma cadeia lá para poder contribuir, né, com avanços. Então, ali, as regras de Mandela, as regras de Bangkok. E, com base nisso, a gente vai produzindo legislação de verdade, né, coisa que produz efeito positivo. Ney? Eu queria, Gilmar, em seguida nós vamos passar o vídeo, né, que vai fazer o fechamento do painel. Eu só gostaria, Léa, talvez de aproveitar a oportunidade, que se tu pudesse também fazer um registro do trabalho que nós desenvolvemos junto à AGE Brasil, né, um grupo de trabalho temático dos sistemas penitenciários, assim, não só o movimento espírita, mas até outras pessoas que participam de outras religiões frequentam, visitam presídios, procuram levar uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo. Tem a questão da remissão pela leitura, né, e na própria resolução do CNJ que regulamenta a remissão pela leitura foi incluído que a leitura de obras religiosas está entre aqueles livros que abatem a pena.
Talvez a Léa pudesse fazer um registro, né, que as associações jurídico-espíritas de cada estado da federação são coordenadas pela AGE Brasil e que tem grupos de trabalho temáticos, né, entre eles do sistema penitenciário, onde alguma coisa a gente procura fazer, né, Léa? Sim, com certeza. Nós estamos à frente do departamento da AGE Brasil, que trata justamente dos sistemas penal e socioeducativo. E a nossa participação culminou, né, recentemente com a inclusão, né, junto ao CNJ. Foi um trabalho a muitas mãos, né, com operadores do direito de todo o Brasil, a inclusão dos livros religiosos como passíveis, né, de terem sido considerados para remissão pela leitura, porque anteriormente não havia essa previsão, né? Entravam livros, às vezes romances muito violentos, etc., e as obras religiosas que trazem, e de todas as religiões, né, um lenitivo, enfim, para essas criaturas não era proporcionado. Assim como as atividades culturais, né, enfim, que agora já podem entrar no escopo, né? E recentemente também coordenamos e participamos, né, escrever um capítulo no nosso documento orientador nacional para assistência espírita nos estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas. Então, é uma cartilha orientadora para os nossos, enfim, voluntários, trabalhadores espíritas, e todo o nosso trabalho é voluntário, em qualquer conselho de direito, em qualquer nível de atuação que nós tenhamos, né? E o nosso norte é a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, primeira revelação Moisés, a base nos 10 mandamentos, né? E que são o sustentáculo da primeira revelação que nos norteia. Lei de amor, Jesus, personificação do amor, modelo e guia para nós, meta a ser alcançada para a nossa transformação moral. E caridade, o fora da caridade não há salvação, que nada mais é do que o olhar sensível e empático para o outro, né? Não estou aqui como, enfim, como profissional da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, mas tenho 40 anos de vivência no sistema penitenciário. Entrei muito nova, com 23 anos, e são mais de 40 anos nessa seara. E vi muita coisa, né? Vi o promotor chegando, né, doutor Gilmar, com bastante energia, e fui vendo o grande parceiro, segundo ele, para mim, uma honra. Ele disse que eu sou uma espécie de, como é que é, colega de cela. Então, eu vi que eu tinha passado... Esse tema aqui é para espírita encrencado. Então, ele assim me denominou. Mas, enfim, o que a gente acredita? Eu também passei por um assalto, porque, às vezes, as pessoas pensam, né, mas não viveu e tal. Não, eu fui. Sofri um assalto à mão armada, ele mirava em mim, né? E, nessa altura, eu só pensava assim, ainda não trabalhei o suficiente. Ainda não deu resultado. Nesse momento, ele me olhava e eu pensava sobre isso. Ainda tem muito trabalho para fazer, né? Então, né, como, né, satisfação em ver o João do Pão dos Pobres, colega de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os anos que vivi nessa seara, vi que lá está o embrião do que nós recolhemos aqui. Então, trabalhar pela preservação dos direitos é algo muito importante. Enfim, é isso. E a AGE Brasil se ocupa, então, e fica atento, né, em que nichos nós podemos entrar para contribuir nessa seara, né, Ney? Pode encerrar, então, Gilmar, dizer que pode Uhum. Eu acho que o vídeo... Eu queria dizer só o seguinte, eu me lembro, a gente vai aprendendo, né, do jeito que quiser. No meu caso, já expliquei como é que eu fiz um curso intensivo, né, de valores, valor no sistema prisional, né. Mas eu precisava mesmo para entender bem esse negócio aí. E a gente nota que a gente está fazendo um estágio, né? Tu fica um pouco no lugar, aprende umas coisas, ouve, né, muito, né,
Aí depois tu sai daquilo ali, eu fiquei 17 anos circulando nesses lugares, aí tu não pode ir para casa dormir, né, com tudo aquilo que tu viu, né? E o negócio, repito, o sistema é muito justo. Quando a gente está mais ou menos entendendo, aí vão ter que dar um outro trabalho. É só isso, o tempo inteiro, né? E aí que apareceu o negócio das APACs ali para mim, ou pelo menos que eu tive mais tempo para trabalhar na implantação, né? Ir lá, buscar os presos e tal, conversar, né? Eu confio em ti. Daí eu ia para casa, não dormia, né? Porque os caras estavam lá sem guarda nenhum. O que eu vou encontrar amanhã? Tudo bem, o tempo inteiro, tudo bem, até hoje, está indo bem. E isso vai mostrando para a gente, quem ganha é a gente sempre, né? Tu vai confirmando os postulados, cada um pode confirmar na sua experiência pessoal, é só ir testando ali, que é o que as pessoas chamam de construção de fé, né? A gente vai testando e vai vendo, será que é o negócio que está lá ou não? A gente tem que checar, tentar fazer e aí ver se funciona, né? Eu sou suspeito para falar, eu tenho certeza que funciona, né? Mas cada um com a sua experiência, né, gente? Tá? Muito obrigado pela paciência. Isso, é. Não, o que vocês vão ver nesse videozinho, que é bem curto, 5 minutos, acho, ele é o pessoal mostrando um pouquinho das APACs ali, o pessoal da FEBAC, que é a federação que congrega as APACs e fiscaliza, né, que fica lá em Minas. Tem 60 e poucas unidades de APAC no Brasil. A gente está trabalhando para aumentar, né, já conseguimos colocar como política pública da União, né. Eu tive essa oportunidade no conselho lá de política criminal e penitenciária, e é interessante porque num momento de um governo bastante duro nessa área, né, de ouvir, a gente conseguiu colocar a PAC lá nesse momento, né. Não vou dizer que eu não ouvi grito, ouvi bastante, mas está lá, né, e assim vai. E aí a gente vai aprendendo a confiar no processo, isso vai, a gente contribui e vai acontecendo, né, cada um de nós tem um papelzinho ali. Tá? Isso. Vamos passar o vídeo então e depois a Bianca vai fazer o encerramento. Vivemos tempos de mudança ou mudanças de tempo. Em meio à dor, crime, indiferença e individualismo, é ainda possível acreditar no ser humano? Existe solução para conter o aumento da violência e da criminalidade? Existem soluções para os graves problemas que afligem famílias e toda a sociedade? Existe recuperação para aqueles que cometeram crimes? Nesta arena de luta cotidiana entre o bem e o mal, o amor, a confiança e a disciplina triunfam. Homens e mulheres que serviram ao crime, ao ódio, ao desamor e à morte, agora estão empenhados em um propósito individual de recuperação e mudança de vida. A PAC é para acolher o preso e, segundo, o mais importante, proteger a sociedade. Com objetivos claros em favor da sociedade civil organizada, nasceram as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC prima pelo cumprimento da lei no tocante aos direitos e aos deveres do preso. A APAC não é um hotel, mas uma prisão. Ali, com uma rotina diária que inicia às 6 da manhã e termina às 22 horas, com obrigatoriedade do trabalho e estudo, os condenados produzem e seguem rigorosos critérios disciplinares. Eles podem se profissionalizar e produzir. Sua sentença não muda, mas são eles mesmos os responsáveis por sua alimentação, higiene e limpeza, com funções diversas divididas entre todos. Os resultados exitosos, tais como a redução da reincidência, o baixo custo, a ausência de atos de violência, motins,
rebeliões e outros contribuem para o convencimento das autoridades constituídas e a consequente expansão do movimento apaquiano. Famílias são reconstruídas, recebendo seus filhos, pais e mães de volta ao lar. A comunidade recebe seus cidadãos mensageiros da paz, pois participa efetivamente através dos voluntários e da iniciativa privada, prestando sua colaboração e apoio aos que cumprem a sentença. Nas APACs, milhares de condenados refazem o caminho da vida, encontrando seu verdadeiro sentido. Eu fui um dos primeiros recuperando na APAC de São José dos Campos, primeira APAC. Cumpri lá 8 anos. E no final do meu cumprimento desses 8 anos, com tudo que eu recebi, que a APAC proporciona ao preso, né? O amor, carinho, enfim, dedicação, eu saí realmente convicto que eles tinham conseguido matar o criminoso dentro de mim. Então saí, constituí família, né? Trabalhei realmente honestamente, né? E hoje eu me encontro na FEBAC, né, como inspetor de metodologia e procurando, né, através do meu testemunho de vida, levar para os meus irmãos que cumprem pena, né, aí pelas prisões, nossos irmãos, nossas irmãs, né, que vale a pena mudar de vida. A FEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo de congregar as APACs do Brasil e assessorar as APACs do exterior, orientando, assistindo, fiscalizando e zelando pelo fiel cumprimento da metodologia APAC. Grande meta, grande missão da FEBAC é consolidar as APACs já existentes e estabelecer estratégias para a implantação de APACs em todas as comarcas do Brasil. A FEBAC, em conjunto com outros parceiros, promove congressos, seminários e cursos, objetivando a capacitação de recuperandos, funcionários, voluntários e autoridades. A FEBAC é filiada à Prison Fellowship International, órgão consultivo da ONU para assuntos penitenciários. Os princípios que norteiam a missão da FEBAC são espiritualidade, ética e transparência, coerência, humildade, acolhida, compaixão, resiliência, competência e conhecimento. Atualmente, a FEBAC está empenhada em consolidar a sua estrutura administrativa, de modo a oferecer ao mundo o método APAC, e sabe que somente com o auxílio dos parceiros, voluntários e benfeitores será possível realizar esta tarefa. Só para agora me lembrei daquilo que o Luiz falou. O Mário Toboni tem um livro sobre a metodologia cujo título é Vamos Matar o Criminoso. Entende? Assim. A ideia dele é matar o criminoso e tirar o homem, né? Então, isso mostra assim como a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente, né? Desde que a gente queira para todo mundo aquilo que a gente quer para nós. Nós queremos uma coisa boa para nós, então vamos tentar alcançar isso para os outros também, né? É muito simples. O homem não é tão simples, mas a ideia é simples. Quanto maior a sombra, maior a luz. E agora eu entendo por que o Gilmar ainda continua, né, no sistema prisional, atuando no sistema prisional, porque do amor ninguém foge. Bom, essa frase está lá na APAC, né? E que venham muitas APACs e esse grande exército do bem possa movimentar e fazer
a fraternidade acontecer. Vamos encerrar com uma prece? Pode. Bom, então eu vou convidar os irmãos para fechar os olhos do corpo físico, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, de amor e bondade, agradecendo por este momento aqui entre nós, em que reunindo dois ou mais em nome de Jesus, ali Ele estará e Ele esteve aqui conosco. O sentimento é de gratidão e que a fraternidade e a construção de paz seja o norte na vida de cada um de nós. Que assim seja. Está encerrado o painel. A desembargadora Iris Helena, ela mandou uma mensagem pedindo, né, que seja feito outro painel no final do ano, né, de tão bom que foi. Procuraremos fazer. Sim, sim.